Olá, eu sou a Caio Valentim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não sabe, se você é novo aqui, eu moro aqui em Portugal há mais ou menos um ano, quase um ano e meio. E estou aqui na minha cidade, na cidade que eu moro há um ano, uma cidade pequena, pegando sol, tô de biquíni, já coloquei a blusa pra gravar o vídeo. E eu reparei que aqui as pessoas nesse parque que a gente tá não ficam de biquíni tomando sol. E eu pensei assim, vou fazer um vídeo com os choques culturais que eu tive desde que eu cheguei e alguns que eu tenho até hoje, que é diferente assim de, o clima, a comida, né? Não, são coisas mais raiz portuguesas mesmo, assim, das pessoas daqui de Portugal, que são diferentes dos nossos hábitos do Brasil, ou do meu país, Rio de Janeiro. E se você conhece alguém que quer vir para Portugal, ou se você pensa em vir para Portugal, manda esse vídeo para essa pessoa ou assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com algumas coisas aqui, porque como eu disse, vou falar sobre coisas bem diferentes, não é sobre clima, não é sobre comida, que eu acho que isso é óbvio. Clima e a comida do Brasil são coisas únicas do Brasil, ainda mais Rio de Janeiro. E hoje eu moro numa cidade bem pequena aqui em Portugal, tem mais ou menos 7 mil habitantes, e eu vou contar mais ou menos um pouco dessa realidade e dos choques que eu tenho aqui, certo? Começando com o primeiro choque que eu tive assim que eu cheguei em Portugal, que foi a língua, o idioma português de Portugal. Gente, você pensa assim, não, eu vou mudar para Portugal porque é a mesma língua, então vai ser tranquilo, eu vou conseguir achar trabalho fácil, eu vou entender tudo. Gente, mentira, eu não entendia nada do que eles falavam quando eu cheguei aqui, não por causa de sotaque, né, porque a gente pode pensar, nossa, o sotaque é muito diferente, era o que eu pensava, né, que eu ia ser só o sotaque, uma hora após, ou gajo, sei lá o que. Mas a questão é que muitas palavras são diferentes. Basicamente todas as palavras aqui de Portugal são diferentes da palavra que a gente diz lá no Brasil, né? Aí no Brasil, se você tá me assistindo no Brasil. Então é muito esquisito. E eu tô aqui há um ano e pouquinho, como eu disse, sempre trabalhando. E mesmo assim, hoje no meu trabalho eu falo coisas que as pessoas me corrigem, ou que elas ficam assim, do que você tá falando? O que é isso? E eu fico assim, meu Deus. Ou então eles dizem coisas e eu não entendo, e eu fico, o que é isso? O que você tá falando? Ou então, repete, por favor, que eu não tô entendendo. É muito diferente a língua, né? A gente acha que é a mesma, mas na verdade é bem diferente. Dependendo ainda mais da região que você mora. Eu moro na região do Porto, né, mais ou menos na região do Porto, então é mais pro norte do país, né, tem Lisboa e Faro, que são mais pro sul do país, e cada lugar desse tem seu sotaque, tem seu dialeto e suas gírias, o que fica mais diferente, mais difícil talvez de entender logo de primeira. Então foi um choque que eu tive, passei muito perrengue para poder entender o que todo mundo tava falando. E eu posso até fazer um outro vídeo só sobre isso. Mas foi um choque que eu tive e eu acho curioso. Outro choque que eu tive, que é surreal. Gente, surreal. Assim, nada do que você esperar que vai acontecer em relação a isso é o que acontece de fato. Que é em relação ao cigarro. Gente, aqui eles fumam muito. Mas muito. Se você acha assim, não, é óbvio que eles fumam muito. É a Europa, é frio, eles fumam pra se aquecer. Eu sei que eles fumam muito, Caio. Do que você tá falando? Não, gente, eles fumam muito mesmo. Aqui tem máquinas de cigarro em toda esquina. E uma coisa que me deu um choque, assim, né? Me surpreendeu foi o fato deles fumarem em lugar fechado. Que é uma coisa que no Brasil já foi abolida há alguns anos, né? Mais ou menos desde os anos 90, começo dos anos 2000. Pelo menos todas as cidades que eu visitava no Brasil. Não era um hábito tão comum fumar em lugar fechado. E aqui não, aqui mesmo sendo proibido, as pessoas fumam em lugar fechado, principalmente em discoteca, né, que é balada, restaurante. Então é muito comum as pessoas aqui fumarem em lugar fechado. Muitas pessoas fumam mesmo, assim, no exercício da sua função, já trabalhando, um guarda de trânsito tá lá fumando. E eles começam a fumar desde cedo. Assim, jovens, né, no ensino médio já estão fumando e é uma coisa que eu não estava habituada no Brasil, que eu nunca vi assim muito jovem nas escolas fumarem cigarro, pelo menos como eu disse, no meu país, Rio de Janeiro, não era tão comum assim. Me diz aí nos comentários se você acha comum os jovens fumarem, mas eu trouxe até alguns dados para comprovarem o que eu tô falando. No Brasil, do tamanho do Brasil, as últimas pesquisas dizem que 9% da população fuma. 9%.
Aqui é 16 a 17% da população fuma. Essas pesquisas são dos últimos anos, né? Já nem sei como é que tá hoje. Fora que eles fumam muito mesmo. Sim, são massas e massas de cigarro por dia. Então é um choque muito grande pra mim quando eu cheguei. E ainda é um choque até hoje. Uma outra curiosidade, mais ou menos assim, né? Um choque que eu tive foi a relação de distância para os portugueses, principalmente para os portugueses que moram em cidade pequena, em aldeias, em freguesias pequenas, que é a distância. Simplesmente assim, eu sou do Rio de Janeiro, uma cidade grande, então a gente está habituado a levar 2 horas para se deslocar na cidade, né? Uma hora e meia. Principalmente quem não mora na cidade capital, por exemplo, quem mora na Baixada Fluminense ou na região dos lagos, sei lá, sabe, tá acostumado a se deslocar, né? Quem mora em São Paulo, a galera do ABC e tudo mais. Fazer o quê? Tem que trabalhar, a gente vai, pega um ônibus, pega um trem e fica 1 hora e meia até chegar no seu trabalho. Aqui, gente, muito raro uma pessoa levar 1 hora e meia para chegar no trabalho dela. Sim, ela não vai trabalhar num lugar que seja mais ou menos 30 quilômetros de distância da casa dela. Óbvio que existem essas pessoas, né? Mas, tipo, pra quê? Ela vai procurar sempre um trabalho que seja mais perto, né? A minha cidade, ela tem mais ou menos um raio de 5 quilômetros de área, assim. Então, pense, né? Tipo, se eu trabalhar na minha cidade, na minha freguesia, na verdade, na minha freguesia, eu vou trabalhar muito perto. Se eu trabalhar nas freguesias adjacentes, as minhas também ainda vai ser muito perto. Então, 2, 3 horas é daqui até outra cidade, é daqui até Lisboa, tipo, é muito distante para eles. O que é curioso, porque a gente achava trabalho, né, quando a gente chegou, que era mais ou menos a 1 hora de distância da nossa casa, a gente falava, não, a gente vai, é perto. E quando eu falava onde eu morava, as pessoas ficavam, é o quê? Você mora 1 hora daqui? Meu Deus, você é louco, você mora muito longe. Mas, hoje em dia, graças a Deus, a gente não trabalha mais longe de casa. E eu acho engraçado, porque quando eu dou a localização da minha casa, que a gente mora numa rua, na frente de um mercado. E eu falo, né, eu moro perto do mercado. E as pessoas tentam achar referências mais próximas da minha casa, porque elas acham que o mercado não é tão perto assim. Mas é, né, Mas é pra gente, a distância é um pouco diferente. Pra eles aqui, visto também, né, que o Brasil é muito grande, as cidades são muito grandes. Mesmo as cidades pequenas ainda são maiores do que as cidades daqui. Portugal já é mais pequenininho, então faz sentido eles terem uma noção de distância diferente da nossa. Uma outra curiosidade que eu tive aqui, que eu não sei nem se é um choque cultural, mas é uma curiosidade que eu tive, é a relação de trabalho e estudo para os portugueses, né? Os jovens aqui, eles não há necessidade de trabalhar enquanto estuda, até porque o custo de vida aqui é bem melhor, né? Assim, comparado, se você tiver uma noção financeira, você consegue se organizar financeiramente, se você já é nativo daqui, seus pais moram aqui, né? E você consegue se organizar para não precisar ter essa rotina de trabalhar full time e estudar ainda período integral também, como é no Brasil, pelo menos a minha realidade, eu sempre tive que estudar e trabalhar, né? Eu conheço muitas pessoas também que tinham que estudar e trabalhar, ou então escolhiam uma opção ou outra, e normalmente escolhiam trabalhar para poder ajudar dentro de casa. E aqui é um pouquinho diferente. Normalmente as pessoas que já estão trabalhando nem pensam em estudar, porque pensam, pô, já estou trabalhando, para que eu vou estudar se eu já estou trabalhando? Ou então elas decidem estudar e pegar um trabalho part-time ou algo mais relacionado na área delas, né? Um estágio e coisa assim, porque a noção de trabalho e estudo para eles é um pouco diferente. No Brasil, né, assim, um privilégio, e aqui é um pouco mais normal de poder dar um foco total mais numa área do que na outra. E o último choque que eu tive, eu preciso falar sobre isso. Se ninguém vai falar sobre isso na internet, eu vou falar. Eu vou ser a pessoa que vai falar sobre isso. Que é o atraso tecnológico de Portugal. Desculpa, meus amigos portugueses que estão assistindo isso. Desculpa você, português, que nem é meu amigo, mas que está assistindo isso. Eu preciso te dizer que o Brasil está um pouquinho avançado na tecnologia do que aqui, né? A gente pensa, meu Deus, mas é Europa, é gringo, lá a tecnologia chega primeiro e não sei o que lá. Gente, sim, aqui tem tecnologias que chegam primeiro, mas é Europa, é o velho continente, não é à toa, né? Por exemplo, o Pix, que chegou no Brasil há pouco tempo, aqui já tinha mais tempo, né? Que é um processo chamado MBWay. Aqui já tinha mais tempo.
Ok. Aqui tem mercados que caixas não precisam de atendentes. Ok? Né? Já temos tecnologia para isso. Caixa eletrônico, né? Que é o multibanco, ATM. Aqui são mais automáticos, essas coisas assim. Óbvio que sim. Mas as pessoas em Portugal aderem a essa tecnologia com frequência? Não. Gente, aqui é muito mais normal você receber cartas pelo seu correio físico da sua casa do que pelo seu correio eletrônico, seu e-mail, né? Então, assim, cobranças de cartão, cobranças de água, de luz, internet, essas coisas, serviços no gerais, eles chegam pelo correio, né? O que, assim, não faz sentido. E as pessoas pegam aquela carta e vão no banco ou vão numa loja, tipo uma lotérica, né? E pagam essas contas fisicamente. Elas não usam muito aplicativo para pagar. Isso é óbvio que eu tô falando assim, do que eu já vi, né? Se você for para uma cidade que tem muitos jovens, talvez a realidade seja diferente. Mas Portugal é um país velho, então significa que tem muitas pessoas velhas. Então faz sentido que essa cultura de fazer as coisas mais presencialmente seja um hábito daqui, né? Eu espero que você no Brasil, se você tem menos de 35 anos, você não pegue uma fila da lotérica para pagar sua conta de luz, né? Sua conta de gás. Espero que você não faça isso com a sua vida, apesar de eu já ter feito bastante. Aqui eles têm essa coisa, se a gente faz um cadastro no site, o e-mail de confirmação, na verdade não é um e-mail, é uma carta que chega na sua casa escrito: bem-vindo ao site XXX, você fez seu cadastro, agora você pode usufruir disso. E essa carta vem no meu correio, na minha casa. Se eu faço às vezes um cadastro no site do governo daqui, a senha vem pelo correio na minha casa. O que poderia ser muito mais rápido, muito mais automático, aqui ainda tem esse atraso, né? Algumas votações, por exemplo, aqui na minha cidade, não é feito em urna eletrônica. Não é feito em urna eletrônica. Vocês têm noção disso? Que é feito no envelope, você bota o papel lá. Então, essas são as coisas que eu acho curioso e diferente. Mas lembrando que essas coisas não são coisas ruins ou coisas melhores ou piores ou qualquer coisa do gênero. É realmente diferenças que eu senti vindo pra cá. Algumas eu ainda sinto até hoje, outras eu já me acostumei. Mas como eu disse, é legal ver essas diferenças, não só tipo comida. Inclusive eu posso fazer um vídeo só sobre comida aqui de Portugal. Se vocês quiserem, comente aqui embaixo que eu posso comentar um pouco sobre os hábitos alimentares daqui, que também são bem diferentes, e as comidas diferentes que eles têm aqui, as comidas regionais. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem. Mas eu quis fazer uma coisa um pouquinho diferente. Não sei se vocês já sabiam disso, né? Então, se vocês assistirem esse vídeo até aqui, eu peço para que já deixe seu like, vai me ajudar muito. Comenta o que você achou. Comenta se tem alguma outra diferença que você já tinha visto em algum lugar e eu não falei aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que quer vir para Portugal ou quer vir para Europa, porque eu sei que também essa é uma realidade em outras cidades na Europa. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.